a gente vai entrar na questão da ceia daqui a pouco, depois da gente falar das mulheres, né? Porque a gente tem que entender o contexto e o texto que a gente vai entrar agora, né? A gente vai entrar agora em 1 Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11 é bem conhecido, principalmente a respeito da Santa Ceia, que é ministrado, né? A Santa Ceia, onde o apóstolo Paulo ele coloca ordem, né? Na Santa Ceia, ele coloca ali alguns mandamentos, alguns princípios para a ceia, né, e alguns princípios para aqueles homens e também para a gente, a qual a gente aprendeu e continua, né, servindo, continua fazendo, né, em memória do nosso Senhor, tá bom? Ceia do Senhor, deixa eu ver. Só lembrando aquilo que a gente falou na live passada a respeito dos limites da liberdade cristã, né? Que Paulo ele fala para a gente não ser igual aos pais que foram, né? Israelitas, que foram idólatras, que foram imorais, que foram tantas outras coisas, né? Mas Paulo fala de uma consciência. Olha só como que Paulo ele era um cara muito intelectual, muito inteligente, sabe? Porque primeiro ele vem com a base, parece que é uma loucura do que ele fala, né? Porque ele começa falando dos pais, daqui a pouco ele começa falando dos limites e ele já adentra a consciência dentro dos limites, né? E agora Paulo ele está falando a respeito de uma consciência de não fazer idolatria, né? De você não comer na mesa dos demônios e também de você não comer na mesa de Deus, né? E tem muita gente aí que tem dúvida em relação a isso. Ah, eu posso tomar uma cerveja e eu posso cear, né? Eu posso cheirar uma droga e eu posso cear. Tem muita gente que tem muita dúvida em relação a isso, né? E a gente está aqui para responder dúvidas. E se a gente não souber responder, a gente com certeza vai procurar a resposta. Porque toda pergunta existe uma resposta, assim como para todo problema existe uma solução. E por muitas vezes é dentro do problema que está a solução, tá bom? Então a gente vai pegando essa base que Paulo falou a respeito da consciência e agora adentrar no capítulo 11 de 1 Coríntios. E ele fala a respeito das mulheres da igreja, a qual muita gente, de forma errônea, né, erraram feio, deram até mesmo um tiro na mão ou no pé, falando que Paulo é um cara machista, né, porque ele manda as mulheres ficarem caladas dentro da igreja. Mas só que muita gente não entende o porquê que Paulo está falando isso e porque Paulo está admoestando, né, dando ali as suas orientações e advertências também às mulheres de Corinto. E agora e Paulo já começa com um elogio, né? Gente, toda vez que alguém fala assim, ah, você é tão bom nisso, mas quando vem um mais é uma pancada, né? E Paulo está dizendo a mesma coisa. Paulo está dizendo assim, ó, eu elogio vocês porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a você. Então Paulo começa elogiando todas as mulheres, né? Aquela galera toda. E elas se enchem de orgulho, porque Paulo está falando, está elogiando, que ele elogia, né? Porque eles estão lembrando das tradições que Paulo ensinava. Então eles estão ali eufóricos. Poxa, Paulo lembrou, Paulo está elogiando. Isso é uma coisa boa nossa. E agora Paulo vem e ele dá uma cacetada mesmo. Assim como as pessoas fazem com a gente, né? As pessoas te elogiam, nossa, sua live é tão boa, mas demora muito. Nossa, eu queria tanto assistir sua live, eu vejo que é interessante, mas você fala enrolado. Nossa, acontece isso, mas você usa aparelho. Sempre tem um mais. Né? Isso é bom, isso é edificante também. Tá bom? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que ele elogia, falando, olha, em tudo vocês se lembram de mim, né? E retém as tradições a qual eu expliquei para vocês. E aí ele começa, quero porém que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Olha a base. Gente, Paulo é muito safo. E eu já quero que você comece a olhar os textos de Coríntios, né? A primeira carta e a segunda, e assim sucessivamente as cartas, né, que virão, né, nesse mesmo estilo. Paulo não muda o estilo dele. Paulo primeiro ele começa com a base e depois da base ele faz o fundamento, né? A gente sabe que para construir uma casa, primeiro você constrói a base,
né? Sem base, não tem por que você construir o telhado primeiro. Então Paulo está dando a base. Olha, quero que saibam que Cristo é o cabeça de todo, na verdade, né? De todo homem. Ele está falando aqui, ó, Cristo é o cabeça de todo homem. Então ele está dando a base, que Cristo ele coordena todo homem. E agora ele está falando, e o homem é o cabeça de quem? Da mulher. Então ele está colocando meio que fazendo a separação, né? Cristo é o cabeça do homem. A gente sabe que nós somos de Cristo, Cristo é de Deus. Então, Paulo está fazendo essa separação também. Então, Deus é o cabeça de Cristo, né? É o que coordena Cristo. Cristo é o que coordena o homem é o que coordena a mulher. Gente, a gente está falando a respeito de submissão. Não estamos falando a respeito de uma não vou falar, não vou conseguir falar. Autoralidade. Não sei se existe essa palavra, mas é autoridade, gente. É porque eu quero complicar mesmo. Ó o Henrique aí, beleza, mano? Quanto tempo, hein, Henrique? Joia? Caramba, trabalhei com o Henrique lá na Ela Distribuidora. Mano, bom demais ter você aqui, viu? Saudade aí, saudações também para você. Então, ele está dando esse argumento, que Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Então ele está colocando muito bem claro. Ó, Cristo é o cabeça do homem, o homem da mulher, e Cristo de Deus. Entendeu? E Deus de Cristo, na verdade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Está falando a respeito de submissões. Tá? Falando a respeito de submissões. É nóis, mano. Valeu, hein? Forte abraço. Valeu, Henrique. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Por quê? Aqui a gente precisa saber muito da cultura. Aqui existe mais cultura do que revelação, tá, gente? Aqui existe mais cultura, porque a cultura da época era antes a mulher, ela se vestia com um véu, ela andava com um véu. Por quê? Para dizer que aquela mulher, ela era casada, né? Então, o véu na cabeça, ela significa que aquela mulher estava casada, né? E agora, o homem, o que estava acontecendo? O homem estava colocando sobre a sua cabeça, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E o homem agora estava usando alguma coisa para cobrir a cabeça, né? Gente, desculpa. E aí ele está falando, toda mulher, porém que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a estivesse rapada. Ele está falando a respeito do véu que a mulher colocava, né? A mulher casada. Ele está falando dessa mulher que era casada. E o que estava acontecendo naquela época? As mulheres estavam tirando o véu. E, gente, mulher casada naquela época, que tinha o véu, ela não podia de forma alguma tirar o véu, porque era uma desonra para o seu marido. É uma desonra para o seu marido. Entende o que Paulo está falando? E agora ele está dizendo assim, ó, que o homem, que é o cabeça, ele está cobrindo sua cabeça. E ele está desonrando quem? Cristo. Está desonrando a própria cabeça, Cristo. E a mulher, em vez de estar com o véu, dizendo que era casada, o que ela estava fazendo? Ela estava tirando o véu e desonrando o seu marido. Para isso que a gente precisa entender o texto. A gente precisa ter esse contexto para entender o texto. De questão de cultura e tudo mais. Tá bom? Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que arrape o cabelo. Porque até mesmo o véu, por muitas vezes na Bíblia está escrito o véu, quer dizer é o cabelo da mulher mesmo, que era comprido, que era grande, né? E agora ele está falando, mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, dizendo que ela era casada, né? Não tem nada aqui. Eu vou usar esse aqui não. Esse aqui eu já usei na outra live. Aliás, não tem nada aqui perto não. Não tem nada aqui para usar, também não vou usar não. Então, então ele está falando assim, que cubra ela a sua cabeça.
Porque o homem não deve cobrir. Olha o que ele está dizendo. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. E o que estava acontecendo? Estava tudo invertido. O homem estava colocando alguma coisa sobre a cabeça e a mulher, que era para permanecer com o véu na cabeça, estava tirando. Então os dois estavam desonrando os seus, vou colocar assim, os seus donos, né? Palavra donos entre aspas. E agora ele está falando, vocês estão desonrando, vocês estão tirando a glória de quem era para dar glória, né? A mulher por tirar o véu e o homem por colocar alguma coisa cobrindo a cabeça. Então o homem estava desonrando a Cristo e a mulher estava desonrando o seu marido porque estava tirando o véu. E agora ele está dizendo, porque o homem não deve cobrir a cabeça, porque por ser ele a imagem e glória de Deus, né? Eu não sei se você lembra, como até o próprio Moisés, né? Quando subiu ao monte, Moisés subiu ao monte e colocou um véu no rosto, né? Subiu ao monte, quando ele desceu, que ele tirou o véu, o seu rosto resplandecia. Mas conforme ia passando o tempo, é meio que a unção dele ia desfalecendo e o seu rosto ele estava resplandecendo como a luz. Deixa eu ver se a luz brilha aqui. Bate forte aqui. Não, não bate. Estava resplandecendo e com o passar do tempo, o seu rosto ia perdendo aquele brilho. E aí Moisés, o que ele fez? Ele cobria o seu rosto para o povo não ver que a glória de Deus estava saindo. E aí ele voltava para o monte com o rosto descoberto de novo, porque ele recebia poder do alto. E agora esses homens estavam fazendo a mesma coisa. Porque também o homem não foi feito por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Porque como nós sabemos, lá em Gênesis, né, Deus criou a mulher da costela do homem. Né? Deus fez o homem adormecer e ali ele tirou a costela do homem e ali ele fez a mulher. Mas olha só que algo interessante, né? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça, né? Cobrir a sua cabeça mesmo. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Os dois precisam um do outro. Por quê? Porque por mais que a mulher foi feita do homem, da costela dele, o filho é gerado aonde? Aonde que o filho é gerado? Na mulher, né? E é isso que ele fala. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. Então, assim como a mulher precisou do homem para ser construída, né, para ser feita, assim também o homem precisa da mulher para procriar e até mesmo para nascer. Né? Ninguém, gente, ninguém é independente. O que Paulo está colocando aqui, olha só, ao invés de muitos entenderem, né, esse versículo aqui, até mesmo esse texto, entender de uma forma pejorativa, falando que Paulo, ele é um cara, qual o nome fugiu agora? Machista. Paulo, ao contrário, o que Paulo está falando? Está equiparando, né? Está igualando os dois. Tanto o homem precisa da mulher, tanto a mulher precisa do homem. É isso que ele está falando. E agora ele está falando, julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta. Por quê? Porque com a cabeça descoberta ela está desonrando o seu homem, o seu corpo. Né? A gente sabe quando o homem e a mulher eles se casam, eles se tornam um só corpo. E a mulher, tirando o véu da sua cabeça, ela está desonrando o seu marido. E agora Paulo está dizendo, é próprio, é lícito que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Né? A gente sabe que o homem, ele tem assim, é o meio natural, né, que a gente entende. Né? O meio natural do homem ter o cabelo baixo, né? A mulher ter o cabelo mais comprido. Né? E aí, nessa época aqui, era desonroso um homem ter o cabelo comprido. Né? A gente está falando de questão cultural e contextual. Tá? A gente não pode trazer hoje para a nossa realidade. Né? Então, assim, de forma contextual,
naquela época não era lícito, né? E ele está falando até mesmo de desonra, o homem ter o cabelo comprido. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. Ele está falando que para a mulher é uma glória você ter um cabelo grande, né, comprido, mas para o homem já é desonroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, aquelas que não têm véu, né, para cobrir, para dizer que tem que tem marido e tudo mais, elas têm outro véu, que é os seus cabelos. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então Paulo está falando assim, ó, nas nossas igrejas, no nosso costume, em Jerusalém e até mesmo entre os judeus e os gentios, nós não temos este costume. Que costume que ele está falando? O costume de homens ter o cabelo grande, né? É desse costume que Paulo está falando. E ele está falando, nem nós e nem as igrejas a qual nós plantamos. Isso aqui com certeza ele está falando porque existiam homens da época, né, que tinham cabelos compridos. E aí Paulo está falando, se alguém quiser discutir essa questão, pode discutir. Não somente comigo, mas também com Pedro. Com qualquer um do nosso meio, que vocês vão saber que não é nosso costume, não é nossa cultura isso. Né? E agora ele começa, depois dele dizer tudo isso, né, da mesa dos demônios, da questão de independência do homem, da mulher, da questão de cultura, Paulo agora ele vai introduzir a questão da celebração da ceia do Senhor. Gente, tá muito parado aqui, vamos dar o like, vamos dar o like aí, vamos compartilhar essa live. Deixa eu compartilhar para algumas pessoas que estão aqui. Vamos lá. Ó, mandei para 7 pessoas. Dá um like aí, gente. Vamos fazer essa live ir mais longe ainda, né? A gente vai começar agora as questões de perguntas e tudo mais da ceia do Senhor, né? Se você tiver alguma questão aqui, gente, ó, clica aqui, pergunte aí, né? Pergunte aí o que você tem dúvida em relação à ceia, que a gente vai entrar agora nessa questão de ceia, tá bom? Eu mandei para algumas pessoas, ó, fui comer o bolo na frente de vocês, estou cheio de bolo nos dentes. Eu mandei para algumas pessoas aqui que eu conheço, né? O aviãozinho serve para isso, tá, gente? Você não sabe usar o aviãozinho, vou te ensinar agora, ó. Clica aí no aviãozinho. Tá vendo que você clicou no aviãozinho? Apareceu algumas pessoas, uns amigos seus. É só você clicar assim, ó, enviar. Envia para os 5 primeiros que tá na lista aí. Pronto. Você já resolveu a questão e eu não falo mais nada disso hoje à noite, tá bom? E aí ele entra na introdução quanto à celebração da ceia. E ele diz, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-lo. Você viu que ele começa elogiando, né? Começa elogiando o povo. E agora, no 17, versículo 17, ele não está elogiando mais. Por quê? Que ele está dizendo, agora eu prescrevo, não posso elogiar vocês, porque vocês se reúnem. Gente, isso aqui é muito forte. Vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Gente, eu não sei o que é pior. A gente se reunir só por se reunir ou se reunir para pior. Imagina se essa live aqui fosse só para piorar mais sua vida. Imagina. Você ia permanecer? Não ia. E agora Paulo está dizendo, olha, vocês se reúnem não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Olha só, Paulo está dizendo assim, ó, eu fiquei sabendo, né? Me falaram que entre vocês existem divisões. E eu acredito. Por quê? Por tudo que eu já escrevi para vocês, eu tenho a plena certeza. E eu acredito que isso é verdade, em parte, né? E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Essa questão aqui de aprovado, Paulo está dizendo a respeito de um teste a qual todo cristão deve se passar
Toda pessoa deve se passar para realmente ser um cristão autêntico. Não estou falando de um teste que você faz na escola. Eu estou falando de um teste de vida mesmo. Né? Paulo está falando desse teste. Né? E agora ele está falando desse teste aqui. Quando, porém, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Por quê? Porque vocês não foram aprovados. Vocês estão fazendo tudo aquilo que o Senhor não ensinou a fazer. Em vez de vocês estarem fazendo aquilo que Cristo ensinou, vocês estão fazendo o contrário. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Versículo 21. Porque quando comem, agora ele entra. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Olha o que está acontecendo aqui nessa igreja. Isso é que a gente tem que parar aqui para a gente pelo menos comentar um pouco sobre isso. O que eles estavam fazendo? Eles até se reuniam. Gente, isso aqui é um tapa em nós. Isso aqui é bater em nós sem dó. Eles até se reuniam. O propósito até era Cristo. Falar sobre Cristo, né? Ter comunhão uns com os outros. É aquilo que muitas igrejas e muitas pessoas pregam. A gente precisa se reunir, a gente precisa ter comunhão. Mas olha só o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo mal para eles mesmos. Em vez deles se reunirem para bem, eles estavam se reunindo para mal. Por quê que eles estavam se reunindo para mal? Porque eles não esperavam uns pelos outros. É como se eu falasse aqui agora, gente, vamos todo mundo beber a água agora, quando for 8h45, agora é 8h44. Quando for 8h45, todo mundo vai beber a água junto, tá? Todo mundo junto em um só propósito. Nós estamos aqui reunidos em um só propósito, então todos juntos nós vamos tomar água às 8h45, beleza? E aí eu falo isso para vocês e automaticamente eu já tomo água. Eu não espero ninguém. E era isso que estava acontecendo. Eles estavam comendo e bebendo sem esperar uns aos outros. O que não estava acontecendo aqui? A união. O que não estava acontecendo aqui é o esperar o próximo. O que não estava acontecendo aqui é você realmente se reunir para o bem. Eles estavam se reunindo para o mal. Olha só. Gente, isso é muito perigoso, porque por muitas vezes nós podemos até ter culto, nós podemos ter até comunhão, né, célula, ir na casa do outro, mas às vezes isso aí pode estar fazendo mal para a gente. Mesmo que o propósito às vezes seja falar de Jesus. Isso aqui é muito perigoso mesmo. Boa noite, Rafa, minha mãe entrou aí, boa noite, mãe Benção, tudo bem? Né? O Henrique falou, compartilhou, valeu por ter compartilhado, gente. Né? Então, assim, eles estavam se reunindo, mas só que não adianta se reunir e não ter comunhão. Não adianta se reunir e não esperar uns pelos outros. E até mesmo, olha só, gente, e até mesmo ver a necessidade do próximo. Porque, ó, o que ele está falando? Enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha só, enquanto um que está na mesa, gente, isso aqui é uma mesa, se você não sabe. Isso aqui que a gente está fazendo é uma mesa. Você na sua casa, eu aqui, e a gente compartilha. Isso aqui é uma mesa. E nessa mesma mesa, o que estava acontecendo? Tinha aqueles que estavam com fome, mas tinha também os ricos que estavam se embriagando, que estavam comendo de tudo. Então, o que não tinha nessa mesa? A comunhão. O que não tinha nessa mesa? O partir do pão. Porque o partir do pão é compartilhar aquilo que eu tenho. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam servindo a si mesmos, não estavam esperando uns pelos outros, estavam comendo fora do tempo, não estavam esperando ninguém. E outra, enquanto uns passavam fome, outros se embriagavam. Enquanto uns não tinham nada para comer, na mesma mesa, reunidos no mesmo lugar, outros estavam ali
com o seu bucho totalmente cheio. Vocês conseguem entender agora? E agora Paulo, ele entra. E ele diz, será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que não têm nada? Que posso dizer de vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso de maneira alguma elogiar vocês. Por quê, gente? Olha só como é que Paulo começa. Paulo começa elogiando aquela igreja. Paulo começa falando, olha, vocês têm feito tudo que eu tenho falado, as tradições estão corretas, né? A ceia do Senhor tá certo, vocês estão se reunindo, vocês estão fazendo, mas o propósito tá totalmente fora. Vocês estão totalmente longe daquilo que o Senhor falou para fazer. Vocês estão totalmente longe daquilo do que é a ceia do Senhor. Vocês estão comendo e bebendo e dizendo que é a ceia de Cristo, mas não estão olhando o próximo. Gente, não adianta a gente tomar do cálice, beber, tomar do pão, comer do pão, beber do cálice e não olhar para o nosso próximo que está do nosso lado, comendo na mesa a necessidade deles. É isso que Paulo está dizendo. Henrique falou, e hoje estamos vendo muito isso. Muitos com muito e outros com nada. Verdade, né, Henrique? Ainda mais nessa questão da pandemia. Agora que o trem arrochou mesmo, né? Então, aonde muitos têm muito, muitas pessoas têm. Tem para dar e vender. Mas também tem muitos que não têm nada. E estão na mesma mesa, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. A quantidade de vezes que ceiamos é questão de... Ixi, saiu. É questão de doutrina? A Jéssica está perguntando, né? A questão de vezes que ceiamos é questão de doutrina nas igrejas, né? Sim, é questão de doutrina. A questão de vezes, né? Nós temos sempre que ceiar, sim, né? Nós devemos ceiar. Por quê? Porque quando nós ceiamos, nós trazemos à memória a morte de Cristo, né? Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Mas a questão de quantidade de vezes, aí já é uma questão mais de doutrina mesmo, tá, Jace? É mais questão de doutrina, beleza? Alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Eu anotei aqui algumas perguntas que fizeram, tá bom? E essa pergunta aqui é interessante. Qual que é a importância da ceia do Senhor? Né? Qual que é a importância da ceia? E eu tô falando de ceia aqui, né? E tá aí Eliette, tá aí o Daniel, né? A Daiane até falou, só que ela me despertou para isso muito tarde, né? Que eu ia até chamar, né, o Daniel, que é um cara aí, uma referência para mim, em questão de estudo de Bíblia, né, para falar um pouco a respeito da ceia do Senhor, né? E eu acredito que a gente vai ter essa oportunidade aí de numa live a gente discorrer um pouco a respeito da ceia, ou até mesmo, né, fica até o convite aqui, se o Daniel estiver disponível, se quiser participar e falar da ceia também, tá aberto aqui, se o Daniel quiser entrar, né, para a gente discutir um pouco mais a respeito de ceia. Por quê? Porque eles são experts aí em ceia do Senhor, né? Preparam com tanto amor, com tanto zelo e carinho para a gente, né? Todos os meses a nossa ceia. Então, a pergunta foi, qual a importância da ceia do Senhor? A importância é a máxima. A máxima importância que você pode dar à ceia de Cristo. Por quê? Porque nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A morte e ressurreição de Cristo, né? E a ceia do Senhor, ela é algo que a gente faz, né, doutrinamente, de mês em mês, né? E cada igreja tem aí, a católica tem, né? A evangélica tem, existem vários tipos de denominações que tem, né? Umas ceiam uma vez só na semana, outras ceiam 2 vezes, outras ceiam 3 vezes no mês. Eu falo no mês, né?
2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Essa questão de quantas vezes ou não é mais questão doutrinária. E a importância é muito, mas muito importante. Por quê? Porque um dia nós cearemos com Cristo, né, nas alturas. Então, assim, e a ceia, ela serve exatamente para isso, para termos comunhão uns com os outros. A ceia serve para isso. Olha aí, o Daniel solicitou aqui, gente. Olha, vamos lá. Vamos aprender mais junto com o Dan. Entra aí, Daniel. Então, a importância da ceia é fundamental na vida de um cristão. A Manuela, a Manu te solicitou, amor. Ô, pastor, Pai do Senhor. Daniel, Tá me ouvindo aí? Pai do Senhor. Pai do Senhor, Eu tá tô bom? te ouvindo igual. Eu tô te ouvindo Não igual um entendi. robô. Ixi, Eu tô te ouvindo, deixa eu ver agora eu tô se te ouvindo melhorou igual um aí. robô. Tá falhando. Tá falhando? Já que eu não sou tão tecnológico para mexer nisso. Tá, quanto mais próximo você tiver do Wi-Fi, melhor fica, tá? Eu tô pertinho, tô na sala, perto do lado dele. Tá Ah, melhor a voz aí agora? agora estabilizou. Para mim estabilizou. Não sei para quem tá na live aí. Quem tá assistindo aí, por favor, vê como é que tá aí o áudio do Daniel. Para mim agora estabilizou, Dan. Estabilizou? Tô com a minha Estabilizou. secretária aqui do meu lado aqui. Oi, princesa. Tudo bem, Manu? Pronto, mano, você tá lá. Agora senta, filha. Então, meu pastor, estou aqui acompanhando a live sobre a Santa Ceia. Muito, muito Sim. especial, muito bacana. Muito. Né? Então, Dan, já que a gente tá falando da ceia, a gente parou aí no versículo 22, né? Uhum. Responde para a gente aí qual que é a importância da ceia do Senhor, né? Qual que é a importância, por que cear? E também, se quiser dar uma pincelada em tudo que a gente falou aí, fique à vontade, mano. Não, tá tranquilo. É suficiente, eu gosto mais de ouvir do que falar. Esses casos eu aprendo muito. Mas a gente acompanha aqui e a gente pode entender que a ceia do Senhor ela é uma celebração, né? Na época antiga, da igreja primitiva, era um banquete, era uma refeição que eles faziam juntos. Né? Isso. A igreja se reunia e fazia uma refeição. No caso, seguida por uma celebração também, né? Na igreja de Coríntio, eles tinham aquele problema. Chegava ali à conclusão de que algumas pessoas chegavam antes, comiam, bebia, e quem chegava por último ficava com fome, né? Então, quando Paulo foi orientar eles, Paulo orientou justamente por isso. Você acha louvável, você acha que eu vos louvo por causa disso? Não, de maneira nenhuma. Porque aí ele começa a instruir, né? Porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. E aí ele vai explicando para a igreja o que realmente significa aquela celebração. Acho que foi o primeiro contato deles com o sentido real da Santa Ceia, né? Porque para eles era só um momento de uma refeição, alguma coisa assim. Mas quando eles entraram ali, quando Paulo foi explicar, ele justamente falava disso. Por quê? Porque a Santa Ceia ela é um memorial, realmente, como você falou agora há pouco, né? Porque ela aponta para o passado, ela aponta para o presente e ela aponta para o futuro, né? Ela, no passado, ela mostra a saída do povo do Egito, a libertação do povo de Israel da escravidão, a caminhada pelo deserto, a instituição da nação de Israel, né? Todo aquele processo. Eu acho muito interessante. Você até falou assim que a gente faz com todo o esmero, né? Com muito amor e carinho, mas eu acho muito, realmente não é só um memorial, assim, não é só um ritual, é um memorial mesmo, porque quando o sacerdote ia preparar a festa, a Santa Ceia lá, quando ele ia preparar o momento em que fazia, na realidade, quando ele fazia as oferendas dele, quando ele fazia as ofertas, né? Quando ele queimava o incenso, ele tinha todo um cuidado de se preparar, ele vestia uma veste especial, ele se preparava, ele estava ali todo... Era realmente um ritual que ele fazia, né? E eu vejo a Santa Ceia assim também. Nós temos que ter essa reverência, nós temos que ter
essa ideia de que ele realmente nos remete para esse passado, que quando a gente está celebrando é um momento de celebração mesmo, é um momento de festa, e que ela aponta para o futuro. E que futuro é esse? Exatamente. Aquela promessa que Jesus falou que voltaria e cearia, a igreja cearia com ele de novo, né? Quando ele falou para os discípulos, não vão mais cear comigo até que eu volte, até que tudo se conclua. Então, é um referencial realmente para o futuro, e cada vez que a gente participa, a gente tem que pensar justamente nisso, né? Nessa referência que Paulo faz. Então, isso Exatamente. realmente é um momento, é um memorial e é um momento muito importante que a gente precisa reverenciar e realmente cuidar disso, né? Estar Aham. preparado para a Santa Ceia. Não é assim aquela questão, não, hoje é a Santa Ceia, hoje eu não posso nem namorar com a minha esposa, hoje eu não posso nem brigar com meu vizinho, mas amanhã tá tudo resolvido, amanhã eu brigo, É, amanhã eu faço tudo. Não, é uma coisa que você vai preparando dia a dia. É como o processo da santificação, né? Quando exatamente. o escritor de Hebreus fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é a santificação? É um processo diário, né? Onde a gente todo dia tem que pensar em ser melhor do que ontem, tem que pensar em não errar o que errou ontem. Erros Verdade. vêm, mas todo dia a gente não vai errar a mesma coisa, a gente tem que errar diferente, né? Verdade. Tentando acertar, claro. Não é errar por errar, mas é errar tentando acertar, né? E Acertar. esse é o processo Exatamente. da santificação, né? Então, quando Paulo começa ali a ensinar os coríntios, caiu aqui meu processo aqui. Quando Paulo começa a ensinar ali os coríntios, ele realmente estava dizendo como era, né? Ele fala, olha, eu recebi do Senhor, então veio diretamente. Paulo fala e mostra aqueles ensinamentos que ele recebeu diretamente de Cristo, Exatamente. né? Quando ele fala, quando ele vai lá do apóstolo, ele fala, olha, eu realmente sou um apóstolo e fui intitulado não pelo homem, mas eu fui por Cristo. Tive um encontro pessoal com ele me orientou, ele me ensinou, ele me instruiu, e por ele agora eu faço, eu vivo, né? Então Exatamente. é algo muito importante, né? Deixa eu colocar aqui meu carregador aqui rapidinho, que meu celular está descarregando. E aí a minha Eu imagem acho está que por ficando isso ruim que por a causa imagem está disso. tremendo um pouquinho. Rapidinho, calma aí. Olha lá. Né? E é exatamente isso, Dan. Né? Porque Paulo está dando um fundamento aqui daquilo que é ceia, né? E Sim, isso que você falou é muito interessante, porque tem gente que se prepara só na ceia, né? E a gente vê aí muito exatamente. aquela quaresma, né? A gente É, chama aquela quaresma, que ficam ali 40 dias sem beber, sem fazer CBD, nada. E depois daqueles mas 40 aí dias, meu irmão, passou o dia, passou o dia, aí a coisa tudo acontece de novo. Ou seja, não tem mudança. Na não tem realidade, quando a Bíblia, quando Paulo fala do referencial da ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim né? mesmo. Já até Assim passamos lá, mesmo. quando Paulo começa, ele fala: eu recebi do Senhor, lá no 23, né? Para a gente não ir tão longe. Pode ir. Eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E quando ele deu graça, partiu, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, ele está trazendo a ceia para ele. Ele realmente, a Bíblia remete ele como o Cordeiro Pascual, né? Sim. E quando ele foi para a cruz, o sacrifício era realmente isso, né? Era o sacrifício do Cordeiro. Por quê? Porque todo mês o sacerdote tinha que ir lá e oferecer sacrifício pelo povo que pecava, né? Todo mês, todo Uhum. ano, as famílias tinham que se reunir e levar animais para o sacrifício no templo, para a purificação. Todo período sempre tinha essa situação, né? E Aham. quando Jesus veio, ele realmente tomou o lugar desse sacrifício, né? A Bíblia diz que ele se fez o sacrifício vivo, ele tomou o lugar desse ritual, ele tomou o lugar dessa situação e passou a ser o sacrifício vivo. Com isso, Essa- acabou
aquela necessidade, né? Já pensou hoje, eu vou criar pombo, eu vou ter que comprar um pombo, uma ovelha, ou mesmo dependendo da família, se a família for grande. No caso da família agora que eu estou, teria que ser um boi, né? Porque a família é grande, ia ter que levar para poder fazer o sacrifício, né? Então tinha que escolher um animal. Então tinha que ser um animal sem mancha, tinha que ser um animal sem mácula, não podia ser um animal cego, podia ser, né? Tinha que ser um animal perfeito. E a pessoa tinha que escolher. Até nisso, até nesses primeiros cuidados, a pessoa tinha que ter atenção, porque se ele levasse um animal qualquer, o sacrifício dele não era aceito, né? Então, quando Jesus veio, ele se fez o sacrifício perfeito. E aí acabou disso. E Paulo está falando justamente isso. Porque todas as vezes que fazia isso, fazia em memória de mim. Né? Então, Paulo está mostrando a imagem, trazendo a Cristo como a semelhança do Cordeiro. Né? E aí ele fala, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, né? Que esse é um dos temas aí que vai ser talvez mais rebatido na live, né? Sim. Ele fala que será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso que Paulo continua, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Por quê? Aí ele remete, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Né? Exatamente. Então, quer dizer, se você não é só um ritual, não é só um momento, não é só isso. eu tenho que fazer. É a essência do processo, é a essência daquilo que tem que acontecer. Né? É a essência daquilo que está dentro. Né? E aquele momento, ele não é só um momento que você vai comer um pão, ou beber um cálice. Não, aquilo ali é um momento em que você está realmente tendo comunhão com Cristo e com a igreja. Né? E quando você está ali naquele... É aquilo que Paulo fala, um só corpo. Né? Aquele momento ali, talvez seja o exemplo máximo de comunhão. Porque é a hora que está todo mundo reunido, fazendo o quê? Memória do sacrifício vicário de Jesus. Né? Aquele que está aquilo que está lá na palavra que Paulo fala. Né? É verdadeira união. Não é só um momento, não é você chegar e comer. Não é como você vai ali para, sei lá, de repente na casa da sogra, as panelas estão ali, você já vai lá, ataca, come alguma coisa lá, encheu a barriga, vai embora. O outro que vem para trás, você fala, quem chegar depois se vira. Né? Paulo está falando realmente de uma comunhão, de um momento. Né? Exatamente. E tem muita gente, Dan, que confunde isso e não discerne o corpo, como você falou, que ele viraria, né, a chave principal aqui da live, porque Paulo está trazendo isso, né? Porque eles não estavam discernindo o que eles estavam fazendo. Em vez de eles estarem fazendo o bem, estavam fazendo o mal, porque não discerniam o que estavam fazendo, né? E aí vem e traz até para nossa realidade, né? Por que a gente não fala muito de ceia e dessa essência que você falou, né? Porque hoje em dia a ceia, em muitas igrejas, né? Não vou generalizar, mas em muitas igrejas a ceia ela continua separação. É separação de quem? Do pecador, né? Daquele que não é digno, e daquele que é o pecador, mas é santo. É o santo. E a gente volta ao início do processo dos apóstolos, quando eles viram e quando eles chegam nas igrejas e tem lá, um lado eram os judeus, o outro lado eram os gentios. Aí você fala assim, não dava para cantar aquele hino, eu quero te amar mais e mais, meu irmão, porque eu não podia olhar para o lado dos gentios, né? Porque, não, aquele lá não dá, porque aquele lá são sujinho, aquele lá come coisa porca, aquele lá come qualquer coisa, então a gente não tinha a gente não conseguia essa comunhão, né? E aí os apóstolos teve que intervir nisso, aliás, o próprio Jesus teve que dar uma visão para Pedro, né? Quando ele vê aquele lençol e ele fala, mata e come, mas Senhor, aquilo é impuro, né? E aí ele fala assim, mas não chame aquilo que eu purifiquei de impuro. E aí eles começam a entender a essência verdadeira do evangelho, onde era o quê? O amor, né? Onde era toda a comunhão. Então eles vão começando aí. E Paulo chega nos gentios justamente para instruir eles, né?
porque Aham. eles tinham uma visão até distorcida do que faziam, né? Em algumas Sim. situações eles chegaram lá, vocês conhecem o Espírito Santo? Não, não sei nem Não. quem é, né? Como teve algumas lives aí atrás que a gente acompanhou, né? E aí ele Sim. fala, não, então peraí, eu vou apresentar você quem verdadeiramente é, né? E aí começa toda começa toda essa saga, né? De realmente apresentar o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho, e realmente as pessoas aprenderem, começarem a aprender e confrontar realmente a sua vida, e não ficar olhando para a vida do seu vizinho, né? Que ali na igreja eles estavam ali, não, aqui nós somos limpos, mas os gentios não são limpos, como é que a gente Isso. faz? Não, Exatamente. não dá para amar aquele pessoal ali não, ali é difícil, né? Então tinha essa dificuldade. Exatamente. E E agora, aí, ah, Coríntios veio, era uma igreja que Paulo mesmo fala, Paulo mesmo dá testemunho, né, que era uma igreja com muitas qualidades, era a igreja que tinha os dons espirituais, era a igreja que tinha o conhecimento, mas aham, pecava em algumas coisas, né? Pecava principalmente nos detalhes, né? Nos detalhes era onde estavam os problemas deles. sim. Muitos detalhes, né? E a gente vai ver mais problema do que solução, né, nessa igreja. E Paulo, ele Não, isso é traz o verdade. Paulo ele traz o problema, que são muitos naquela igreja, né? Mas a igreja que Sim. tinha todos os dons. Naquela igreja tinha todos os Sim. dons, né? Era Uhum. ministrada ali, ela tinha todos os dons, estava presente. Dan, eu vou só dar uma pausa aqui, porque parece que minha imagem está bem ruim, né? O pessoal tá falando aí Tá que minha falhando imagem mesmo tá um pouquinho, ruim. tá meio robótica aí. Dá uma olhada nas perguntas também, que acho que o pessoal quer falar aí. Tá, eu vou pausar aqui, mas é coisa rápida, tá, gente? Só um minutinho. Sai Tá, não. vai lá.